Vocês sabem muito bem que mineiro sem pão de queijo não é mineiro, né? E pão de queijo é bom demais. Pão de queijo com linguiça, pão de queijo com requeijão. Pão de queijo é bom demais com tudo, né? Mas mesmo sendo um dos clássicos de Minas Gerais e do Brasil, você sabia que ele pode ter mais de 6.000 anos? Pois é, meu filho, é isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje vocês estão bom mesmo, porque hoje é Minas Gerais tudo aqui, é nós tudo aqui. Porque hoje a gente vai falar de uma das iguarias mineiras mais deliciosas de todas, que é o pão de queijo. A história é muito interessante, até porque a gente vai entender como é que o queijo surgiu nas civilizações antigas, né? Até pra você saber que o pão de queijo era meio que proibido, né? Em 1952. Você não vai acreditar nisso não, meu filho. É muita história. Hoje você pode sentar aí que você come um pão de queijo pra você comemorar esse momento, né? Que eu já tô assando os meus ali, o negócio vai ser bom demais, tá? Então, pra já esquentar, me segue lá no Instagram, @canal Nerd Show. E se você ver eu fazendo pão de queijo, né? Todo o que acontece nos bastidores do Nerd Show. Como é que é a vida de Renato? Como se alimenta? Com pão de queijo, né? Com o que se alimenta? Pão de queijo também. Gostaria de se alimentar com pão de queijo também, né? Tudo aqui é mineiro, tudo aqui é bom demais, certo? Então, vamos começar essa viagem, porque ela é longa, ela começa um tempão atrás, então vamos embora. Puxa a cadeira e sente aqui, seu moço. Não tenha pressa, vamos conversar. Pra gente começar a entender como é feito o pão de queijo, eu acho que logicamente a gente tem que entender como que foi feito o queijo. Você pode até não saber, mas a origem do queijo é muito antiga. Na verdade, de acordo com algumas versões que a gente tem, né? Tem uma versão lógica e uma versão mais, vamos dizer, criacionista do pão de queijo ou do queijo. O que a gente sabe de fato é que o queijo tem pelo menos 6.000 anos de idade. É, meu filho, mas não é aquela coisa que nem você vê hoje em dia, bonitinho e tal. Ele começou como uma pasta. A história mais lógica conta que um cara que estava lá no deserto, era um árabe, né? Ele tinha que fazer uma viagem longa e essa viagem era num deserto. Ele falou assim, nossa, mas no deserto eu vou desidratar, né? Eu tenho que levar um alimento rápido aí, uma coisa para eu ficar mais de boa, né? Para eu refrescar. E o que ele fez? Ele pegou uma bolsa que ele tinha feito de estômago de carneiro e colocou um pouco de leite de cabra. Aí esse leite de cabra vai ser ótimo, porque eu vou lá no meu cavalinho, a hora que eu tiver com sede eu paro e ó, tomo, fico de boa. Só que o que aconteceu? Em um determinado ponto, quando ele parou para tomar o leitinho dele, né? Ele descobriu que o negócio tava com a consistência meio estranha. Ele virou e desceu só uma água esbranquiçada e fazia... Que negócio que é esse aqui? Então, por acaso, o queijo tinha coalhado dentro dessa bolsa, né? Por que o queijo tinha coalhado? Porque, eu não sei se você sabe, mas, antigamente até hoje, o queijo usa umas enzimas digestivas dos animais, principalmente das vacas, né? Para fazer o coalho do queijo. Então, depois que ele tirou esse líquido branco, ele falou assim, o líquido é até meio estranho, mas esse negócio aqui, ó, essa massinha é bem gostosa. E foi aí que foi desenvolvido o queijo. Então essa equação do queijo começou com sol, né, que é o aquecimento, mais balangar no cavalo, porque você tem que ter um movimento ali, né, mais a enzima daquela bolsa que era de estômago, né, que é igual a queijo, né, que é o soro mais a massa do queijo. Mas só que tem uma segunda versão disso, que é mais poética e tudo mais, né. Dizem que na antiguidade quem descobriu o queijo foi o Aristeu, que era o rei da Arcádia. Apesar de Aristeu ser o nome do tipo assim, o seu Aristeu, que é um boteco ali na esquina, né? Mas enfim, eu não acho que foi ele que descobriu o queijo. A Arcádia, sabe aquele povo sumério, aquela Mesopotâmia? Aquele povo ali. A Arcádia é tipo uma junção dos povos. Só que o Aristeu era o deus protetor das colmeias e das árvores frutíferas. E ele que trouxe o queijo, ele deu à humanidade o queijo. Eu até acredito isso, né? Eu agradeço muito ao Aristeu, né? Ele diretamente pra sociedade mineira, assim, já deixou um queijinho ali de boa. Ou seja, o queijo era um presente dos deuses. Puxa a cadeira e sente aqui, seu moço. Não tenha pressa, vamos conversar. Bom, mas na antiguidade, o que a gente sabe de fato sobre o queijo? Pra você ver que ele é bem antigo, primeiro, os egípcios já usavam queijo. Era um ambiente muito propício para isso, porque nas margens do rio Nilo, os egípcios criavam gado, porque tinha uma passagem muito boa para isso. E segundo eles, o queijo era meio miraculoso, sabe? Um remédio para tudo, tipo aquela pomada minâncora, que você passa em tudo. Teoricamente, ele era bom para tratar tuberculose, ele era bom para rejuvenescer, né? Não deixar as pessoas envelhecerem, aqueles cremes que você passa no rosto, e também era bom para dar
força pro menino, entendeu? Pra você brincar e utilizar o seu playground, bicho. Diz que era bom também. Pra você ter uma ideia, na tumba do faraó Tutankhamon, eles acharam até formas de queijo, o que mostra que o queijo era uma coisa meio assim, aristocracia do Antigo Egito. Já na Grécia também tinha registros do povo comendo queijo. Inclusive o poeta Homero, que fez um poema muito famoso que era a Odisseia, que foi lá do século 9 a.C., né? Tem bastante tempo, falou que o queijo que o pessoal fazia lá era muito bom, claro que com a linguagem da época, né? Mas ele usava o queijo de égua. Então, aí eu já não sei, né? Se o queijo de égua é bom, aí se você já experimentou, põe aqui embaixo nos comentários, porque isso aí eu nunca fiz. Quer ver? Ele falou assim, ó: és forte porque estás próximo da origem da criatura, és nutritivo porque mantens o melhor do leite, és quente porque és gordo. Então, já entendi. Eu sou quente porque eu sou gordo. Esse que é o grande lance da parada. Eu começo a continuar assim. Mas quem tornou o centro das atenções com o mundo queijístico foi o Império Romano enquanto ele estava de pé, né? Pra você que não sabe, o Império Romano foi mais ou menos de 27 anos antes de Cristo até 395 anos depois de Cristo. Depois rolou uma treta, né? É tipo os Backstreet Boys, cada um foi pro seu lado. E, né, foi assim. Foi lá que eles começaram a comercializar o negócio, né? Só que os romanos, eles faziam queijo de uma forma diferente. Eles misturavam umas nozes junto com o leite para fazer o queijo. Normalmente, até para na hora de ordenhar a vaca, eles já deixavam as nozes trituradas lá para ele, sabe, dar aquela encorpada boa. Mas só que o queijo, você deve estar imaginando na sua cabeça aí, o queijo bonitinho, redondinho, não era assim que funcionava antes não, meu filho. Era um queijo pedaçudo, sabe? Uns negócios meio assim, sabe aquele... Aí você partia um pedaço do e comia. Era isso. Mas quem formou mesmo e deixou o negócio mais bonitinho foram os monges, quando a gente chega na Idade Média. Porque é o seguinte, ó, chegou um ponto que os mosteiros eram os únicos autorizados a fazerem queijo, né? Só que por isso, eles começaram a avançar em algumas coisas, tipo assim, higiene. Que você vai concordar comigo, de acordo com a peste bubônica, que higiene não era uma das coisas boas da Idade Média. E tanto é que eles deram essa formatada aí no queijo, que ele ganhou esse nome de queijo. Porque o nome vem da palavra formatium, que quer dizer queijo colocado na forma. E sim, essa é uma informação que eu entendi, vou omitir pra vocês, eu não entendi. Como é que formatium põe queijo formado na forma? É tipo japonês, e um rabisquinho assim quer dizer menino que anda pelado na selva de noite, né? Alguma coisa assim? Deve ser isso. Puxa a cadeira e sente aqui, seu moço. Não tenha pressa, vamos conversar. Mas o queijo começou a ganhar o mundo mesmo e fazer muito sucesso na Europa, principalmente, e foi onde ele, né, incorporou, entendeu? No século XIX, quando começaram as rotas marítimas e o comércio começou a crescer bastante. E o negócio começou a evoluir mesmo e ficar mais seguro de você consumir a coisa, principalmente no século XIX, né, por causa de um carinha que chamava Louis Pasteur, né, que inventou um processo que chamava pasteurização. Você sabe o que é isso? Então, a pasteurização serve para você, vamos dizer assim, matar as bactérias ruins que vão prejudicar você. Eles aquecem a substância a uma determinada temperatura mais alta e tem um resfriamento do nada. Você fala assim, ó, gelou o negócio. Aí morrem as bactérias que você poderia se alimentar e ficar dodói, entendeu? Então vários alimentos hoje em dia passam pela pasteurização, que foi um processo que revolucionou o mercado. Mas falando sobre a pasteurização, tem uma dúvida assim, já que a gente viveu os anos 90, né, os anos 2000, até hoje em dia a gente até costuma achar um pouquinho, mas antigamente tinha um leite de saquinho. E hoje em dia tem um leite de caixinha, que você não precisa nem pôr na geladeira quando tá no supermercado. Por que acontece isso, né? Então, a diferença é no processo da pasteurização. O leite de saquinho, ele passa só por essa primeira pasteurização, né? Então, assim, ele mata as bactérias, mas os lactobacilos lá do leite, aqueles, né, o Yakult e tudo mais, não são os mesmos, mas eles não morrem. E aqueles lactobacilos são bons para você. Então, eles têm que ficar armazenados ali no frio para eles não morrerem. Mas aí o leite de caixinha, que é o leite longa vida, né, tem uma duração muito maior. Por quê? Porque ele passa pelo dobro da temperatura de aquecimento, né? Então, além de matar os micro-organismos, ele mata os lactobacilos. Então, assim, aquele leite ali, ele não tem nada. Teoricamente, o leite de saquinho é mais saudável, porque ele tem umas coisas boas a mais pra você, entendeu? Mas vamos chegar no capítulo Minas Gerais. Como é que o queijo veio aqui pro Brasil e foi bom? Puxa a cadeira e sente aqui, seu moço. Não tenha pressa, vamos conversar. Então, em 2008, o queijo Minas foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Brasil.
entendeu? Então, assim, o negócio é reconhecido mesmo, e o queijo Minas é diferente mesmo, mas tem um motivo, eu vou te explicar por quê. Esses dados aqui são de 2015, tá? Mas atualmente, naquele ano, o queijo Minas representava 220 toneladas anuais de queijo aqui do Brasil. Ou seja, é o 6º maior produtor de queijo do mundo. E mais da metade de todo o queijo consumido no Brasil vem de Minas Gerais. Mas é engraçado que o queijo aqui em Minas Gerais chegou junto com a febre do ouro, né? E o pessoal descobriu assim, ó, o Brasil tá cheio de ouro, vamos lá explorar, né? Ele veio junto com os portugueses, a ideia do queijo, né? Que inclusive, se você quer entender mais sobre essa febre do ouro, aquelas histórias lá de Ouro Preto, a gente fez um documentário sobre a cidade fantasma de Ouro Preto, tá aparecendo aqui em cima, é show de bola, é um nerd doc que vão vir mais esse ano, tá, gente? Vai esperando aí, fica de olho, inscreve no canal pra você não perder a notificação. Mas no fim do século XVII e no início do século XVIII, os portugueses vieram atrás de riqueza, né? E eles precisavam de um tipo de alimento que durasse essa incursão toda no Brasil. Nossa senhora, incursão? Agora eu falei bonito demais, né? E eles falaram assim, tu lembras daquela receita da tia Madruza? Tia Madruza fazia uma receita do leite, do queijo, sim, que a gente colocava. Era um negócio que não estragava, mas também não era o queijo Minas, era um queijo mais... né? Um queijo... Aí você tá me perguntando, Renato, mas qual que é a diferença do queijo pro queijo Minas? Qual que é a grande diferença? Olha só, o queijo frescal, ou qualquer desses queijos que você vê aí, eles são feitos com leite pasteurizado, né? Não tem nada e tal. É um leite super processado para dar origem ao queijo. O queijo Minas é assim, ó, tirou da vaca, fez o queijo. É um negócio raiz total, por isso que ele tem um sabor diferenciado, a cura dele, né? A cura que eu falo é deixar um tempo aí pra ele, né? Pegar, maturar, ficar bom demais. Foi assim que aconteceu. Mas olha só que interessante. Desde 1952, o Getúlio Vargas fez uma lei em que o queijo era proibido de ser exportado para fora de Minas Gerais. Gente, que coisa! E isso durou bastante tempo. Assim, peraí, mas o queijo era proibido de sair de Minas Gerais? É, entendeu? Por isso que o queijo Minas era uma iguaria suprema, todo mundo queria esse negócio. Mas só para eu te explicar essa treta, ó. O queijo Minas mesmo, artesanal, diz a lei que ele tinha que ter um tempo de cura depois da fabricação de 60 dias. E como esse prazo de 60 dias já violava um pouco ali, ficava pouco tempo para ele estragar, né, o negócio da validade, que é a lei lá que você não pode exportar para outro estado ou nem para outro país, isso atrapalhou os planos, porque se ele tinha que durar 60 dias para ficar pronto e tinha tipo 2 dias de validade, não podia vender. Então o queijo Minas ficou só em Minas mesmo. Era como se fosse você levar queijo pros outros, era assim, eu sou um traficante de queijo, eu tô levando queijo pros outros. E vocês acreditam que só em 2013 que essa lei foi mudada, né? Que eles reconheceram que o queijo podia ser vendido antes dos 60 dias? Foi assim, eu não consigo entender por que isso existiu. Puxa a cadeira e sente aqui, seu moço. Não tenha pressa, vamos conversar. Bom, mas já que você já entendeu como é que surgiu o queijo, né? Você já é um queijólodro, né? Você pode falar sobre o queijo do Cerro, o queijo da não sei onde. Nós vamos agora entender como é que surgiu o danado do pão de queijo, que é a estrela do negócio. A história do pão de queijo é muito legal. Primeiro, porque uma coisa você não sabe, ele só pegou mesmo aqui no Brasil depois dos anos 1950. Até então, não era um negócio que todo mundo conhecia. Estranho você pensar nisso, né? Mas o pão de queijo, segundo a história, né, começou nas cozinhas no século XVIII. Por quê? As pessoas que trabalhavam na cozinha, foi o mesmo esquema da feijoada, vamos dizer assim, né? O pão de queijo começou com restos de alguma coisa. Por quê? Porque os portugueses vinham pro Brasil e queriam fazer o pão deles, queriam que o pessoal aqui fizesse o pão deles. Mas eles traziam uma farinha de trigo assim, meio ruim, meio duvidosa, sabe? E aqui no Brasil tinha a mandioca, que a mandioca você deve saber, né? Que os índios já usavam, eles já eram mestrado e doutorado nisso. Então quando as cozinheiras começavam a fazer pão, elas faziam pão com a farinha de mandioca, né? Que você deve saber que depois de um tempo vira o polvilho. E elas pensavam assim, ih, meu Deus, mas o que eu vou fazer nesse pão aqui? Ah, já sei, vou pôr esse resto de queijo duro, né? Vou ralar, deixar ele aí. Vou colocar ovo, leite, vou misturar, porque aqui em Minas Gerais o que não falta é ovo e leite. Vou misturar isso tudo e por acaso aquele pãozinho ficou tão gostoso e aí nasceu o pão de queijo. Ou seja, o pão de queijo mesmo nasceu de um resto de queijo com os negócios e da farinha ruim dos portugueses que eles trouxeram para cá. Portugueses, vocês estão assistindo? Vocês melhoraram bem, tá? O negócio é só antigamente, mas é isso. O pão de queijo nasceu como a feijoada e hoje deixa as nossas barriguinhas bem felizes aí por todo o Brasil. Só lembrando, né, que quem é membro do clube do canal Nerd Show recebe a receita secreta do pão de queijo raiz original em casa, tá? Vem um papelzinho, eu mando pelo correio a receita do pão de queijo. Então, se você quiser virar membro, ficar com essa fotinha aqui no quadro do canal e também ter acesso à receita do pão de queijo, o grupo VIP do WhatsApp, tem várias recompensas. Clica aqui, é baratinho, na verdade.
verdade, isso aí é pra ajudar na produção do Nerd Doc. Esse ano vai ter bastante, então eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Porque são vários custos envolvidos pra gente desenvolver isso aí, certo? Então é isso. Bom, meu amigo, se você quiser saber a história de outra comida típica, alguma coisa, porque eu acho legal a gente saber as histórias disso, né? Porque a gente entra muito mais a fundo do que a gente imagina. Então, deixa o seu like embaixo e deixa a sua sugestão, tá? E tem mais vídeo pra você assistir aí, viu? Não esquece de apoiar o canal aí, não. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!